Olá pessoal, como vão todos vocês? Eu espero realmente que estejam muito bem. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer aqui a discussão e a reflexão de vocês, né? Esses mistérios antigos que são realmente algo fenomenal, algo que é estudado até hoje, discutido por pessoas desse setor, que é um setor até razoavelmente pequeno, do estudo dentro da antropologia, que são esses mistérios de povos diferenciados, vamos colocar assim, né? E um desses povos diferenciados são os chamados Dogon, que é uma etnia relativamente primitiva da África Ocidental, que parece possuir dentro de sua sabedoria tradicional conhecimentos astronômicos muito precisos sobre o sistema estelar de Sírius, que só são possíveis de obter utilizando refinados recursos tecnológicos. Nos referimos, obviamente, aos Dogon. Na comunidade fechada fiz uma série bem completa, né, a respeito dos Dogon, onde a gente faz aí um ajuntamento de informações a respeito disso aqui. O que seria exatamente o Dogon? Hoje eles já não são um povo primitivo, eles ainda têm essas tradições, eles ainda, se você for visitar os Dogon, você vai encontrar isso aqui mais como algo cultural, né? Logicamente, hoje a tecnologia, a informação já chegou em todos os cantos e eles não são exceção. Mas assim como existe a tradição germânica preservada, principalmente aqui no Brasil, em algumas cidades, a tradição japonesa, italiana, etc., etc., das várias culturas, né? Porque geralmente quando os países acabam lançando colonizações do passado, elas acabam virando uma espécie de cápsula do tempo, né? Preservando a cultura que os imigrantes tinham no momento em que migraram do seu país, né? E a mesma coisa nós vemos, ou algo semelhante, melhor dizendo, nós vemos aqui acontecendo com a cultura Dogon. Eles preservaram essa cultura até porque é uma questão hoje talvez até comercial deles, mas as referências que eles fazem ainda na cultura deles conectada àquela tradição primitiva. Então, por exemplo, aqui vocês veem na imagem, essa máscara que tem uma espécie de homem palito em cima. Vocês percebem que é uma espécie de Squatterman. Isso está conectado ao momento de uma transformação que o mundo sofreu no tempo das tempestades magnéticas, da inversão do segundo sol, de Saturno, toda essa história mística aí que as lendas contam, né? Então esse chapéu aqui especificamente está conectado a isso. As máscaras estão conectadas aos míticos deuses, né? Como vocês veem aqui, que tem essa espécie de barbatana, mas é que ao mesmo tempo em que está conectado com a ideia dos deuses ligados a Dagon, né? Veja só, o nome desse povo é Dogon, e eles usam essas máscaras que lembram esses peixes, né, como Dagon. Então eles têm essa conexão com uma mítica história de deuses aquáticos que vieram, alguns dizem de cima e outros dizem que debaixo das fontes do abismo, da água, né? Mas enfim, isso tudo teria acontecido no tempo em que houve então esse pequeno período, relativamente pequeno período, da inversão magnética, das tempestades magnéticas, segundo conta o mito. Mas, ao mesmo tempo, essas máscaras também conectam a ideia dessas entidades metálicas. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque esse não é o foco. Eu só queria rapidamente mostrar para vocês quem é esse povo Dogon. Porque, na verdade, o que eu queria falar para vocês é a respeito desses conhecimentos que eles tinham. Como é que eles tinham a ciência de que, por exemplo, a estrela, uma estrela que só é visível hoje através de equipamentos sofisticados de astronomia, as estrelas de Sírio, existiam. Veja só. Os mitos deste povo conteriam referências claras à companheira invisível de Sírio, uma anã branca que foi predita pela ciência em 1844 e descoberta só em 1862. Mas mais que isso, a descreveriam com detalhes tão exatos quanto surpreendentes, considerando-a como muito pequena e formada pelo metal mais pesado do mundo e com um período orbital de 50 anos. Um jubileu, virtualmente idêntico ao calculado pela astronomia ocidental, que é um pouquinho menos do que isso. A astronomia calculou 49,8, alguma coisa assim.
50 anos. Né? À primeira vista, isso parece impossível. Os Dogons só podem ter recebido um conhecimento desta classe de uma civilização científica avançada. Aí eles começam a conjecturar em coisas totalmente... Aí começa a entrar no campo da crença. Uns falam em extraterrestres, outros falam em civilização atlante, ou quem sabe simplesmente da civilização tecnológica geograficamente mais próxima deles, que seria a ocidental. Porque aí eles falam que talvez os europeus, algum europeu teria visitado eles e repassado esse conhecimento, enfim. Aí, enfim, que se fala aí do mistério de Sírio dos Dogon. E as pessoas vão dizer, bom, Joyce, então, se eles estão próximos à Europa, pode ter sido isso, né? Um visitante europeu aí no passado trouxe algum conhecimento astronômico que só foi redescoberto um século e pouco atrás aí entre o povo Dogon, e aí se cria essa mítica história que nós vemos aí nesses hieróglifos e alguns petróglifos, inclusive, que eles possuem lá. Tudo bem, existe essa possibilidade, inclusive eu abordo lá na comunidade fechada. Só que aí eu pediria uma explicação dos que de repente vão aderir por essa vertente de explicação de como o povo babilônico tinha conhecimento de segredos do sistema solar 1500 anos antes da Europa, segredos tão impossíveis de serem descobertos por um povo primitivo como esses Dogon, sem equipamentos, quanto aqueles que eles descobriram também na Babilônia. Então eles desenvolveram um sistema de estudo astronômico que inclusive servia para a utilização de plantios. Eles sabiam como o tempo iria mudar através da observação das estrelas, do clima, etc. Algo que seria anacrônico, digamos assim, incompatível com a ciência que eles teriam na época e que era incompatível também com a esmagadora maioria dos demais povos contemporâneos a eles, ou seja, que viveram no mesmo período. E foi-se concluído, então, que a Babilônia deu um salto tecnológico muito grande em relação aos demais e que, por conta desse salto tecnológico, algo deveria ter interferido na cultura específica daquele povo. Eles dizem o seguinte, e lá na comunidade fechada, inclusive, eu explico o que foi que interferiu, né? Coisas que fica um pouco complicado de falar aqui, mas nós vamos falar pelo menos en passant. Então eles dizem assim, de mãos dadas com a agricultura, a astronomia deu seus primeiros passos entre os rios Tigre e Eufrates, há mais de 10 mil anos. Aqui nós temos uma data que é compatível com a realidade, 10 mil anos. Não 100 mil anos ou milhões de anos, como se costuma falar aí normalmente nesses artigos sonhadores, digamos assim. Os registros mais antigos dessa ciência pertencem aos sumérios. Temos os hititas também, mas tudo bem, não vamos nos dirigir aí muitos detalhes, porque senão nós não saímos do lugar. Os registros mais antigos dessa ciência pertencem aos sumérios, que antes de seu desaparecimento transmitiram aos povos da região um legado de mitos e conhecimentos. Mitos e conhecimentos. E aí nós falamos dos mitos dos deuses, dos panteões sumerianos. A herança apoiou o desenvolvimento de uma cultura astronômica própria da Babilônia, que, de acordo com o astro-arqueólogo Mathieu Ossendriver, nome bem difícil, que era mais complexa do que se imaginava. Na edição mais recente da revista Science, o pesquisador da Universidade de Humboldt, da Alemanha, detalha a análise de tabuletas de argila babilônica que revelam como astrônomos dessa civilização mesopotâmica usaram conhecimentos que acredita-se terem surgido apenas 1400 anos depois na Europa. Então aqui temos uma tabuinha destas, né, dessas tabuletas de argila babilônica, né, atingidas como essa, ela que está quebrada, né, então eles pegam fragmentos dessa escrita cuneiforme, né, e aí eles fazem os cálculos. Veja o que ela teria de escrita aqui, ó. Veja só, ela tem 5 centímetros e mais ou menos 5 por 5, né? Então essas tabuinhas babilônicas antigas como esta mostram que calcular a distância que Júpiter viaja no céu ao longo do tempo pode ser feito encontrando a área de um trapézio. E aí isso nos lembra a sociedade trapezoide, que não vamos falar aqui, mostrando que os criadores entregaram uma sociedade secreta, mostrando que os criadores entenderam um conceito essencial para o cálculo moderno, 1500 anos antes que os historiadores jamais viram. Como é que eles entenderam esses cálculos, pessoal? De onde que, de repente, a civilização babilônica
multiplicou a ciência em sua época. É exatamente isso que aconteceu. Houve uma multiplicação da ciência de repente, foi uma multiplicação repentina, como se uma civilização mais avançada de repente chegasse e começasse a ensiná-los. Veja só, a matemática funciona assim, a química funciona assim, enfim, começasse a dar instruções, inclusive, pessoal, inclusive a respeito de maquiagens. Até esses detalhes surgiram de repente na Babilônia, como as mulheres podiam usar adereços de ouro, de prata, de joias, enfim, pedras preciosas, como utilizar o pó, as químicas para se maquiar, para melhorar a aparência. Tudo isso surge na Babilônia. E aí, muitos mitos dizem que também foi nesse momento que começa-se uma maior promiscuidade na Terra, né, por conta do embelezamento e por conta de umas certas relações ilícitas advindas de filhos de deuses com as filhas dos homens. Não vamos entrar em detalhes, mas essa é toda a chave em volta dessa questão, esse é o mito que se conta. E aí eles falam dessas inscrições cuneiformes do povo de Nabucodonosor, que eles apresentaram quebra-cabeça, né? Detalhes de cálculos astronômicos que também continham instruções para construir essa figura trapezoidal. Aqui nós vemos os deuses desses mitos babilônicos, do Marduk, o deus patrono da Babilônia, então enfrentando o dragão, o Tiamat, enfim, existe toda uma mitologia aqui, o raio dos deuses. Esse raio aqui está conectado à ideia também do Squatterman. Então existem várias situações que fogem do conhecimento científico padrão. Se você for atrás dessas histórias que eu considero fake, totalmente sem fundamento, não é que são totalmente sem fundamentos, elas são fantasiosas, na minha opinião, a respeito de alienígena, nada disso existe, tá, pessoal? Essa história aí que o Zacarias Sitchin e o outro que eu sempre me esqueço, que defendeu, eu sempre esqueço o nome dele, mas é aquele que defendeu a ideia dos deuses astronautas. Quem lembrar, coloque aí na descrição, por favor, nos comentários, de que eram os deuses astronautas, que então teriam vindo alienígenas e construído uma civilização inteira e inclusive constituído o DNA humano, misturando o DNA deles com o DNA de animais, e toda essa mitologia que eu considero fantasiosa, embora que tenha um fundo de verdade, mas no sentido de usar o pouco de verdade que existe nesse mito para esconder a verdadeira história, que é totalmente diferente dessa. É uma história fincada em raízes criacionistas, bem diferente da história do deus astronauta. Mas enfim, eu vou colocar o artigo aqui, que é razoavelmente grande, eu não vou poder falar sobre ele todo aqui, porque senão nós vamos mais 10, 15 minutos, deixo para vocês na descrição, mas eu trago essa informação apenas para que vocês reflitam. Como é que a civilização babilônica deu esse salto de ciência e conhecimento no passado, e por que exatamente agora nós estamos dando mais um grande salto, e por que tantas transformações, inclusive no campo da moral, começaram a surgir nos últimos 20, 30 anos, assim, quase que de repente, né? Mais ou menos como se repetindo a história da Babilônia antiga. Claro, guardadas as devidas proporções, eles deram um salto tecnológico muito grande, correspondente à época deles, e nós estamos dando esse nosso salto tecnológico muito grande, correspondente à nossa era. Jason, mas a ciência vem avançando vagarosamente ao longo dos milênios. Sim, exatamente, é que está o X da questão, ela vinha avançando vagarosamente. E agora não, agora ela está dando um grande salto, realmente um salto quântico, literalmente. Então a ciência está se multiplicando de uma maneira tão rápida que em questão de uma década nós veremos prodígios que até então eram imagináveis apenas na ficção científica, e aí a ciência, ou melhor, a realidade vai se mostrar muito mais crua, muito pior do que a ficção. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.